objetivo de restabelecer comunicação com o professor Adelino. A gente está conversando aqui sobre solidariedade social durante essa crise. Agradeço muito a companhia de todos vocês que estão entrando e saindo com a gente na sala. Infelizmente, a internet mega saturada, né? Todo mundo usando-a loucamente e acaba acontecendo isso. Eu estou conversando com o professor Adelino, doutor em filosofia, professor do Instituto Federal aqui do campus de Piracicaba, sobre solidariedade social em tempos de coronavírus, nesse tempo de quarentena. Vamos ver se o professor entra com a gente. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês que estão entrando aqui na sala? Manda um oi para mim, por favor. O Instagram tá avisando que a gente está ao vivo. Sereia, obrigada. A professora Adelino entrou. Obrigada por voltar, Dionei. Voltamos? Entramos de novo, professor. E tem um pessoal muito fiel entrando e saindo com a gente, olha. Ninguém abandonou o barco. Isso que é solidariedade, professor. Bom. Voltando à pergunta, como é que o poder público pode ajudar a sociedade a se organizar para ser solidário? Nós precisamos ser solidários. Ô, Cris, tem uma coisa importante que está acontecendo em toda Piracicaba. Nós temos hoje muitas ações de solidariedade, muitas pessoas organizando cesta básica. Hoje mesmo eu recebi pelo menos 4 lideranças comunitárias dizendo a gente pode fazer. Então, não só coletando cestas, alimentos para distribuição, mas produtos de limpeza. Agora, a grande questão é que essas ações, quando feitas de maneira fragmentada, elas não têm a força que podem ter. Por isso que nós defendemos a criação de um grande comitê central. Parece que hoje a prefeitura começou a avançar nessa linha, né? Começou a instalar lá no Piracicamirim, mas nós entendemos que nós estamos diante de uma guerra. E é preciso, numa guerra, uma estratégia, um quartel-general, digamos assim, onde as ações de ajuda, de socorro, elas sejam equacionadas. Então, esses pequenos crescendo, eles precisam ganhar, cabe ao poder público. Mas veja, não só do ponto de vista de ações individuais, há muitas ações individuais que são louváveis, mas o poder público ele precisa agora convocar, eu digo convocar, a força econômica da cidade. Esse empresariado precisa falar, olha, como é que nós vamos atuar? Não é das pessoas para voltar ao trabalho, né? É no sentido de criar uma grande mobilização. Há uma expressão que eu gosto de usar, que é criar agora um vasto movimento de solidariedade. Esse movimento tem que ser dinamizado, liderado pelo poder público. O prefeito municipal um peso e um papel fundamental. Ele não pode fazer como o presidente da República, né? De forma nenhuma, mesmo porque é na localidade, na municipalidade que nós vamos sofrer os maiores impactos do vírus. Então, como criar estruturas que garantam a saúde, que garantam o contágio, né? Por exemplo, nós vivemos recentemente, há 2, 3 dias atrás, um desabastecimento de álcool gel. E o álcool gel agora tem até em algumas farmácias, mas custa R$ 9,90. Como é que a população pobre vai ter acesso a gente precisa ter kits de higiene, né? E é preciso que essas coisas não sejam feitas de maneira esparsa. Por isso que o poder público precisa convocar a sociedade civil,
Eu conversei recentemente em lives que eu tenho feito com o Padre Kleber. O Padre Kleber, que é o grande organizador da Pastoral Diocesana. O Padre Kleber colocou à disposição as igrejas. Então, nós vamos fazer parceria com as igrejas. Hoje, na cidade de Piracicaba, nós temos aparelhos públicos em todos os bairros, principalmente escolas, né? Nós precisamos implementar que as escolas fechadas sejam frontes, lugares de apoio, né? No sentido, inclusive, de distribuir comida. Porque quando nós tiramos as crianças da escola, a gente sabe da realidade do povo brasileiro. Então, a escola pode ser uma referência para receber kits de alimentação, para receber kits de higiene. Então, como usar essa... Mas, além disso, essas estruturas dos clubes, do Lions, né? O que essas comunidades têm feito? Elas podem fazer muito, são comunidades fortes, não é? Ali atua uma classe média que agora precisa mostrar a que veio, né? Nesse sentido, o poder público ele tem um papel de aglutinar, de convocar, de liderar. E eu acho, inclusive, Cris, que agora, nesse momento, não é tempo de discursos partidários. Há uma proposta circulando do ex-prefeito José Machado de se colocar à disposição. E o José Machado, inclusive, falou em nome dele, mas pediu, né, se colocou à disposição para que os prefeitos sejam convocados. Então, quer dizer, nós temos uma expertise de ex-secretários, ex-prefeitos, nós temos reunir essas pessoas, não é? Trazer essa experiência, porque nós estamos diante de uma guerra. E na guerra, nós estamos todos do mesmo lado. O nosso inimigo agora não é o partido de direita ou o partido de esquerda. O nosso inimigo é o Covid-19. Nós queremos vencer. E é o inimigo invisível, né? O que é mais complicado, é muito mais complicado você lutar com um inimigo invisível, né, professora? Exatamente. Mas é um inimigo invisível e nós temos aí autoridades sanitárias. São essas autoridades que vão aparecer. Eu até agora confesso que eu estou surpreso, né? Eu não tenho visto pronunciamentos do secretário da Saúde. O secretário da Saúde, ele tem aí um papel fundamental, ele é um médico. Nós temos em Piracicaba uma tradição de médicos sanitaristas. Esses médicos precisam ser acionados, né? Quais são os mecanismos? Ô, Cris, não sei qual é o tempo que temos, mas eu queria dar um exemplo. Não, nós vamos indo. Nós temos 1 hora, né? Ah, tá ótimo. Então, por exemplo... Temos mais 30 minutos, fica à vontade. Eu tenho conversas comunitárias. Então, os centros comunitários precisam ser centros de referência para a população receber informações. Por exemplo, Cris, nós estamos agora aqui conversando com esses dispositivos e com dificuldade de conexão. Como é que está a conexão da comunidade lá nos bairros, né? A informação não chega. Se nós temos dificuldade aqui, lá nas comunidades as dificuldades são muito maiores. Eu tentei, nessa semana, eu sou professor no Instituto Federal e eu fui mandar algumas atividades para os alunos, mantendo contato, apesar do calendário estar suspenso. Muitos dos nossos alunos não têm conexão. Eles não têm um aparelho para se conectar à internet, ou o sinal é muito ruim, não é? Nós, para vocês têm acesso, né, não tem os aparelhos necessários, e lideranças comunitárias. Estamos tentando fazer uma live com algumas lideranças, não conseguimos. Por quê? Porque não há o sinal está fraco. Bom, o que eu quero dizer é que a informação precisa chegar nessas pessoas. E nada melhor do que você usar a estrutura dos centros comunitários como referência para receber informações. E até agora, hoje, dia 30, as lideranças comunitárias, conheço várias, tive contato com várias, não foram contactadas
para fazer parte desse grande movimento de combate ao coronavírus. Quer dizer, essa não é uma guerra de um homem só, né? E eu estava... Professor, está me ouvindo? Você me ouve? Tá com delayzinho. Tá me ouvindo, professor? Agora sumiu de vez o som. Não tá ouvindo? Não ouve. Também não estou te ouvindo. Vou pedir para você entrar para a gente encerrar. Peraí. Eu estou conversando com o professor Adelino de Oliveira, doutor em filosofia. Estamos falando sobre solidariedade social. Estamos tendo alguns problemas de conexão, mas estamos insistindo para dar continuidade à nossa conversa. Vamos lá. A gente já está indo para a conclusão. Agradecemos aí quem está nos acompanhando. Importante a sua participação com a gente aqui, nos estimula. O professor agora me ouve? Está me ouvindo? Fala comigo agora, eu acho que eu não estou te ouvindo. Agora ouço bem. Tá. Bem. Você estava falando dessa guerra solitária, né, que o poder público tá adotando e que poderia convocar outras forças, né, ex-prefeitos, ex-secretários, lideranças comunitárias, né, outras mentes e outras forças que possam agregar nessa guerra que não tem, como você disse, ideologia ou partido. Nós precisamos garantir a sobrevivência da sociedade, né? Precisamos atravessar Exatamente. esse limite, né? O limite da sobrevivência, né? Ô Cris, como o nosso tema é a solidariedade, quer dizer, a própria organização do poder público chamando toda a sociedade para combater, para enfrentar vírus, já é um avanço no sentido de reconstruir o tecido social de Piracicaba. Nós vivemos no Brasil uma profunda cisão. Nós precisamos nos reencontrar enquanto nação, né? Oxalá possamos enfrentar esse difícil momento e salvarmos o máximo de vidas possíveis. Essa tem que ser a meta. Agora, depois, nós precisamos reconstruir os nossos laços de comunidade. Somos todos piracicabanos, né? Queremos o desenvolvimento da nossa sociedade. E esse desenvolvimento que ser um desenvolvimento que alcance todos os cidadãos, né? Nesse momento não dá para... E eu acho que esse pode ser o grande ganho da crise. Os gregos gostam muito de dizer isso, né? Que a crise ela traz um momento de dureza, ela pode apontar novas possibilidades. O que eu tenho defendido, estamos dessa crise com uma nova perspectiva de sociabilidade, a relação com o outro, né? Nessa comunidade que se isola, não se isola porque é egoísta, se isola porque é capaz de um gesto de profunda solidariedade. Alguns pensadores têm chamado o isolamento social de solidariedade social. Professor? Oi? Sumiu o som de novo. Ai, como é difícil conversar dessa forma, né? Com essas limitações do problema técnico da internet. Você me ouve? Tá me ouvindo? Me ouve, professor? Eu vou sair mais uma vez, vamos entrar mais uma vez você, para a gente concluir e talvez marcar mais uma
Estamos aqui numa tentativa heróica para tentar concluir essa conversa muito bacana com a professora Adeline Oliveira, doutora em filosofia, que fala sobre solidariedade social nesse momento de pandemia. O foco aqui em Piracicaba, ele traz sugestões muito interessantes, muito importantes. Professor, de novo, nós vamos contar com a compreensão da nossa audiência, porque está todo mundo assim, nessa situação. Voltamos. E acho que nós vamos ter que ir para a conclusão, professor. Mas eu gostei muito da sua forma propositiva e da sua visão agregadora em relação ao que essa crise está trazendo para a gente. Eu estava dizendo, né, que deve agora, depois da superação da crise, nascer um sentimento de uma nova sociabilidade. A relação com o outro, né, que tem que ser uma relação de cuidado, unidade, mas a relação também com as estruturas, que devem estar voltadas para a proteção da população no sentido mais amplo, né? Garantir que a nossa vida seja uma vida cheia de possibilidades, e a vida de todos, né? Por isso que é imprescindível termos um sistema de saúde público, é imprescindível que as nossas escolas públicas tenham qualidade, é imprescindível que nós tenhamos um transporte que nos ajude na locomoção com dignidade, não é? Em Piracicaba, por exemplo, a população que pode não usa transporte público. Precisamos repensar. O que eu quero dizer, em geral, é que nós somos agora questionados na nossa forma de organização do mundo. É preciso uma economia voltada para as pessoas. Eu escrevi um artigo, Cris, deve sair amanhã na Tribuna Piracicabana, que eu falo exatamente isso, né? Covid-19 e uma economia sem coração. Essa é uma expressão de um pensador, de um filósofo brasileiro, inclusive, né? Jung Musung, e ele fala dessa economia do mercado que não enxerga as pessoas. Nós precisamos agora construir uma economia cheia de sentimentos, uma economia humanizada. Eu acho que esse é o desafio que se coloca diante da nossa humanidade. Até o Papa está sendo propositivo nesse sentido, né? Quando ele propõe a economia de Francisco, né? Ele propõe uma outra visão, né? Quer dizer, nós caminhamos realmente para uma ruptura de modelos e eu aposto que uma nova sociedade, um novo mundo está surgindo a partir dessa situação limite a que nós chegamos, né, professor? Eu acho. Aliás, o Papa Francisco atitudes, tem tido ações, não é? Que nos colocam numa situação assim, de acreditar, muito desprendimento, né? E, ao mesmo tempo, o Papa nos dá esperança, não só o Papa, mas as pessoas que têm tomado posturas de solidariedade, não é? Porque senão nós vamos enlouquecer. E no sentido de desacreditar na vida das pessoas. Quando você ouve um empresário dizendo, olha, morrer 5, 7 pessoas, ou quando você vê a pública, o que nos dá é um abatimento. E esse abatimento moral nós não podemos ter. Nós precisamos nos espelhar nessas pessoas que têm apontado caminhos de esperança. E é possível superar, né? É possível. É verdade, professor. Bom, eu gostaria de continuar, de ter uma conversa bem mais longa, e eu tenho certeza que ela fluiria bastante. Eu queria manifestar aqui algumas preocupações de coisas que eu fui buscando na internet para a gente fechar. A questão da violência doméstica, que aumentou absurdamente, todo mundo à flor da pele, todo mundo confinado, e ela cresceu, só no Rio de Janeiro foi 50%, né, o número de denúncias. Me preocupa a questão da prostituição, eu vi uma matéria sobre prostitutas já idosas em São Paulo que não podem parar para não morrerem de fome, quer dizer, como a solidariedade pode ser colocada a serviço desses seres humanos, né?
As mães trabalhadoras que não têm, que estão sem as creches, né, porque elas estão paradas, e como é que fica, né, as que trabalham nos restaurantes, as que são atendentes em farmácias, é uma preocupação. A questão dos ambulantes mesmo, né, dos vendedores autônomos que estão na rua e perderam aí um número enorme de clientes. Os pequenos comerciantes e prestadores de serviços, né, que nos preocupa muito. E os artistas me preocupam bastante também. E, por fim, a questão da renda básica, que é o debate que está colocado também agora, e que também seria uma ação importante, né, do governo para garantir o mínimo de sobrevivência desse contingente gigante atingido de forma tão contundente pela crise. Renda básica, será que vira realidade, professor? Olha, eu acho que essa é uma realidade que se impõe, não é? O que está sendo construído no Brasil, a partir inclusive do Congresso, é uma outra leitura. Até 2, 3 meses atrás era impossível se avançar numa pauta como essa. Então, por isso que a crise ela pode nos levar a uma situação social mais elevada do ponto, apesar das perdas, é difícil falar em avanço diante de um cenário de morte, né? Há esperanças do ponto de vista da construção de uma outra sociabilidade, como eu estava dizendo. Mas eu queria insistir que todos esses grupos, né, que você coloca, é por isso que ações espontâneas elas não são suficientes. É preciso um Estado que garanta a sobrevivência dos cidadãos. E quando a gente pensa do pequeno empresário, muitos pequenos empresários que participaram até num ato de desespero, pedindo ao que o Estado também precisa responder. Esses pequenos empresários, eles não podem ser desamparados, eles são geradores de emprego, pode ser mandado embora. Nenhuma empresa pode quebrar nesse momento. Isso é fundamental. Não. Eu tenho feito, não sei se eu posso fazer alguma propaganda aqui, Claro, eu tenho feito pode. algumas lives. Eu tenho feito diariamente. Hoje não tem. Então, eu queria só anunciar. Na quinta-feira, eu vou estar vou conversar com o Suplicy. O Suplicy, o Eduardo Suplicy, ele é esse grande articulador, né, da proposta da renda básica, renda mínima ou renda cidadã, né? E nesse momento de crise, a proposta que ele tem defendido há muitos anos no Brasil entrou, né? Na quarta-feira, provavelmente, nós vamos conversar com a deputada Luiza Erundina. E a Erundina ela tem exatamente essa leitura social que você coloca aqui. Como nós vamos dar conta de atender uma população que sobrevive do ganho do dia a dia, né? Esse ganho que você precisa estar lá, porque senão você não tem dinheiro. Então, a Erundina é assistente social e certamente nos ajudar a pensar, né? É evidente que ela vai falar a partir do Brasil, mas vamos trazer os problemas de Piracicaba, ela conhece muito bem a nossa cidade, né? Então, nós temos feito esse trabalho. Ainda vamos conversar com o professor Sorrentino para pensar o agronegócio, né? A agroecologia, melhor dizendo. Como a agroecologia pode ser uma resposta, né? Para uma economia onde as pessoas tenham segurança alimentar. Bom, não quero... Maravilhoso. Olha, eu estava aqui, desculpa te interromper, mas antes que o som desapareça, mas quando eu estava te apresentando, eu estava falando do grande serviço que você tem prestado com essas lives de altíssimo nível, um elenco fabuloso de pessoas que são expoentes nas suas áreas, e realmente está imperdível. Todo dia às 7 da noite, né, professor? Todo mundo ligado lá para ter informação de qualidade. É muito bom. Parabéns, viu? Eu agradeço, né? E apenas hoje que não, né? Mas amanhã nós temos uma live importante com o Jean Goldenbauer, que é professor na Alemanha, né, na Universidade de Hannover, e ele vai falar um pouco das medidas de proteção, como é que a Alemanha tem enfrentado. E ele, inclusive, que ficou doente, né, com o coronavírus, né? Então, acho que é um testemunho, uma conversa aí imperdível, né?
Agora, eu queria me despedir, dizer assim, nós temos uma grande cidade e nós temos uma população que tem uma tradição de solidariedade. Nós precisamos retomar essa dinâmica que está no nosso imaginário, nas nossas festas, né? De tudo aquilo que nós construímos como... para dizer que essa economia, dinheiro, vida, essa economia não nos interessa. Nós queremos a construção de uma economia forte, mas voltada para o cuidado com as pessoas, né? É preciso agora construir uma sociedade de inclusão. Esse é o nosso grande desafio. Perfeito. Professor, tem várias pessoas pedindo aqui onde assistir. É no seu canal no YouTube, né, ao vivo, professor Adelino, isso. E no Facebook também, né, professor Adelino de Oliveira, não é isso? Primeiro ao vivo no Face, né, professor Adelino, esse é o Face, e depois nós vamos subir para o YouTube, que tem um canal no YouTube também. Ah, perfeito. Então, primeiro é no Facebook. Ótimo. Então, pessoal, galera, todo mundo lá assistindo o professor Adelino, porque, olha, é um elenco fabuloso. A assessoria Vanderlei estão de parabéns. Realmente, você está trazendo debates, gente de altíssimo nível para debater. E eu agradeço você ter reservado a sua live da segunda-feira para falar comigo. Foi uma honra para mim. Muitíssimo obrigada. Você foi bastante propositiva. Acho que é isso que a gente precisa, né? Pessoas que venham com reflexões e proposições. A gente precisa, nesse momento, de ideias, de proposições. E a gente espera passar por isso de uma forma menos traumática possível e colher disso frutos de uma sociedade muito melhor, com certeza. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço pela oportunidade de conversar com você muito, né? E que eu me coloco para outros momentos, para outros diálogos, né? E oxalá no momento, eu diria assim, menos dramático para a nossa população. Se Deus quiser, em breve. Obrigada, professor. Um grande beijo para essa audiência maravilhosa que está aqui. Até, professor, até a próxima, se Deus quiser. Até, tchau. Bom, pessoal, eu quero agradecer a todos esses amigos. Cassiana, professora Cassiana Buzo, lá de São Paulo, Dioneide Campos, meu querido amigo, Melissa Oliver, que vai estar com a gente essa semana. Eu estou muito feliz também de poder estar aqui toda a tarde, às 5 da tarde, levando também gente bacana para falar com vocês, gente com proposta, com uma visão positiva, né? Que está entendendo esse momento e que gente, vamos em frente, né? Não vamos pendurar a chuteira e chorar, não. Deixa esse vírus, né? Esse vírus chegou, vamos bater nele, né? Vamos com fé. Isso aqui vai ser uma coisa boa, eu não tenho a menor dúvida disso. E a gente está aqui para transmitir isso para vocês. E não esquece, fica em casa. Eu quero dar um recadinho antes de desligar. A minha amiga, chefe Michele Maia, chefe de cozinha, fantástica, daqui de Piracicaba, ela está fazendo uma campanha de arrecadação de alimentos ou de dinheiro para 50 famílias da comunidade do Bosques do Lenheiro. Você pode contribuir com alimento ou pode contribuir com uma soma, R$5, R$10. Eu estou tenho o número da conta dela. Se alguém quiser, manda inbox para mim o pedido e eu passo para vocês o número da conta. A entrega disso vai ser até sábado agora, dia 4, das 9 ao meio-dia. Pode levar lá, é a Avenida Comendador Pedro Morgante, a avenida principal lá do Monte Alegre, Pedro Morgante, 4965. Para quem quiser colaborar com a Michele, ela vai levar alimentos para 50 famílias do Bosques do Lenheiro. Gente, a situação é dramática. E para quem quiser falar com a Michele, o WhatsApp anote, 99621 2627. Vou repetir. 99621 2627. Por favor, falando em solidariedade, olhe para o lado,
veja que alguém perto de você está precisando de você. Se você não puder ajudar com dinheiro, ajuda com um abraço. Não, abraço não pode, mas manda, faz uma ligação, pergunta se pode fazer compra para uma pessoa idosa. Tem muita gente precisando de ajuda. Todo mundo precisa de ajuda. A Cassiana está pedindo para divulgar o Instagram. Eu acho que é Michele Maia, @Michele Maia. No Instagram vocês conseguem falar com ela, tá bom? Vou repetir de novo aqui o telefone da Michele: 996212627, tá bom? Olha, eu tô até com um amigo meu da Jordânia entrando aqui. Ahmad, how are you? Thank you. É isso, gente. Ajudem. Nós vamos precisar muito de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda, tá bom? Grande beijo, espero vocês amanhã às 5 da tarde. Eu vou fazer uma live. Mara Ferraz, querida, obrigada pela sua honrosa presença. Amanhã tem live com adolescentes. Estou juntando uma galera, eles vão falar como é que eles estão atravessando essa fase da quarentena, tá bom? Eles precisam muito de apoio, tá, gente? Beijo para todos vocês. Olá, São Paulo, Brasil, mundo. Papo com Cris, entrando ao vivo, né? Mais uma live que a gente traz para nossa audiência no propósito de levar informação de qualidade, informação relevante nesses tempos de tanta fake news, tanta contra-informação, né? A gente está aqui para tentar ajudar a levar essas informações mais com fontes fidedignas, né? Então o canal está aberto, sejam todos muito bem-vindos ao canal Papo com Cris. Hoje eu acabo de receber aqui a atualização dos números do coronavírus, da pandemia aqui em Piracicaba. Já temos 9 casos confirmados, 9 casos positivos, 110 suspeitos, ou seja, sob investigação, aguardando o resultado, e 45 descartados. Esses são os números atualizados que a Prefeitura acaba de nos passar e eu estou compartilhando aqui com vocês. Uma informação que eu recebi hoje também, que eu achei bacana, que eu vejo a mobilização de setores da sociedade civil, de empresas, né? A Hyundai, que é uma grande montadora instalada aqui na nossa cidade, anunciou hoje que está disponibilizando 8 veículos para a Prefeitura. Então, são 8 veículos da Hyundai à disposição da Prefeitura para as ações de combate à epidemia. 1.150 EPIs, equipamentos de proteção individual, que serão encaminhados ao Sereste. E elas estão produzindo na fábrica, por meio das impressoras 3D, 100 máscaras, essas máscaras de acrílico de facial total, que não são descartáveis, que protegem para uso hospitalar. Então a Hyundai vai doar essas 100 máscaras. E aí a gente vê que as empresas passam a ter participação. Wilson, tudo bem? Bem-vindo, parabéns à Hyundai. Parabéns à comunidade que se mobiliza. Acho que essa é uma grande oportunidade da gente mostrar solidariedade, da gente se organizar. Eu acabei de colocar um post, inclusive, na minha página pessoal no Facebook, pedindo que as pessoas me encaminhem links, informações, contatos de pessoas, ONGs, igrejas, instituições que estão se mobilizando para ajudar as pessoas que estão em quarentena e que estão em vulnerabilidade econômica e social. Vamos tentar, né, centralizar essas informações. Eu quero prestar esse serviço. Se alguém souber, por favor, manda para mim e eu vou colocar lá no meu Facebook. Eu vou arrumar um espaço para concentrar essas informações e, quem sabe, ajudar a gente a se organizar no auxílio à comunidade. O importante é que fiquemos em casa. Eu volto a insistir, o importante é fique em casa. Estamos sendo bem-sucedidos no combate ao vírus. A curva está achatadinha aqui, os números estão crescendo, isso ainda vai crescer bastante, infelizmente. Então a gente tem que ficar dentro de casa para que isso cause o menor dano possível, né?
Nayananda Terapias, obrigada. É bacana mesmo, acho que essa coisa de juntar as informações, né, é o meu trabalho. A ferramenta que eu tenho é a comunicação e eu coloco isso nesse momento a serviço, o máximo possível, da comunidade. Então, quem souber, por favor, manda para mim. Hoje a nossa live recebe um grande acadêmico, um grande estudioso e pesquisador, é o professor Adelino de Oliveira. O professor Adelino é docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus de Piracicaba. Ele é graduado em filosofia, mestre em ciências da religião, ele é doutor em filosofia, ele é pós-doutorado na Exalc, portanto, né, uma formação primorosa acadêmica. E ele exerce o cargo de coordenador do curso de pós-graduação em Direitos Humanos no Instituto Federal aqui em Piracicaba. E eu estou aguardando, então, aqui a presença do professor Adelino, que, por sinal, tem feito lives fantásticas no Facebook e no YouTube, nos canais que ele tem, nas redes sociais. Tem prestado um serviço super relevante, né, de informação. E eu chamei o professor Adelino para falar com a gente aqui sobre solidariedade social. O professor está aqui. Vamos lá, professor. Manda para mim o seu pedido para entrar na sala aqui. E a gente já vai bater esse papo com o Cris, falar sobre solidariedade social, professor Adelino. Agora é só clicar na solicitação para o senhor entrar aqui na sala comigo. Estamos te aguardando ansiosamente, professor. Vamos lá? Professor? Aí, vamos lá. Ótimo. Né? Eu entendo bem que a gente às vezes estranha a ferramenta. Vamos lá. Tá havendo aí uma certo congestionamento de lives. Oi, professor. Olá. Tudo bem? Tudo bem? Como é que você está? Deixa eu me arrumar aqui para ficar numa posição um pouco melhor. Isso. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Você me ouve bem? Te ouço muito bem, muito bem. Professor, eu tive uma experiência na semana passada. Primeiro, bem-vindo, obrigada por aceitar o convite para dividir essa tela comigo aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre solidariedade. Está havendo um certo congestionamento de lives, todo mundo produzindo muito conteúdo ao mesmo tempo. Pode ser que às vezes dê uma travadinha, ou cai o som, a gente reinicia a conversa, se for o caso, tá bom? Tá ótimo. Então, vamos lá. Queria primeiro, por favor, cumprimentar, agradecer pelo convite, né? Cumprimentar todos aqui que acompanham o seu trabalho. Eu tenho acompanhado eu diria assim, com muita empolgação esse bate-papo que você sempre proporciona. E é um prazer estar aqui. É uma pena que o tema seja tão delicado, né, Cris? E tão difícil. Delicado, difícil e que exige da gente um posicionamento, né, professor? Eu acho que essa situação chegou de uma forma assim, avassaladora, está exigindo criatividade, está exigindo sensibilidade, e aí a gente está atônito observando a movimentação, né, do poder público, da sociedade civil, e aí vem à tona, professor, essa questão da solidariedade. Acho que poucos momentos a gente viu a necessidade de tanta solidariedade como esse agora, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como você está sentindo isso. Você falou de solidariedade social. Vamos conversar sobre solidariedade social. Queria que você desse um pontapé inicial nesse tema. O que seria essa solidariedade social? Cris, é importante fazer talvez muito rapidamente um resgate, porque a nossa cultura ou a nossa civilização ela foi construída a partir do princípio mesmo do cuidado e aquilo que a gente chama de ética do cuidado e a ética da solidariedade. Sempre esteve no nosso horizonte como uma referência maior, né? Só que ao longo do desenvolvimento
nessa última fase, talvez, né, do capitalismo, dessa visão neoliberal, nós fomos aprendendo a operar com outras categorias, que talvez categorias que agora nós vamos percebendo os limites delas, né? Por exemplo, essa ideia de que eu não preciso de ninguém, essa visão de que eu posso acumular infinitamente, não é? Numa vida que é finita, uma dimensão da vida que tem uma temporalidade. Essa perspectiva de que muitos autores já chamavam de individualismo exacerbado, né? Então, essa experiência dramática que nós vivemos é uma experiência limite, né? Às vezes até difícil fazer filosofia sobre essa experiência por conta do que ela nos impõe, que é a experiência da perda e, para muitas pessoas, não é, a morte. Lembrando que a vida, ela é sempre o bem supremo. É o bem que nós temos, independente da nossa visão religiosa, a vida é o que nós temos de mais precioso. Então, essa experiência da disseminação tão rápida do vírus coloca em questão a nossa visão de vida, de sociedade. Por isso que a ética do cuidado e da solidariedade são princípios que voltam, né, a ser colocados em pauta, porque nós nos deparamos com total abandono. Eu não estou nem dizendo o abandono político do ponto de vista do Estado, nós também vivemos isso, né? Os encontros do presidente da República, mas esse abandono da nossa humanidade, o que nós somos, o que nós temos, se coloca agora diante de uma situação tão violenta e a nossa fragilidade está totalmente desnudada. A situação nos nivela, né, professor? Tem essa sensação e nos faz olhar para setores até então invisíveis. Eu conversava sobre isso com o professor Hélio Rintz semana passada. Traz à tona aquilo que estava invisível para a gente. Nós, digo, cidadãos comuns, né? Que às vezes passa invisível dentro da sociedade, né? Como vem à tona toda essa vulnerabilidade, né? Diante de um problema que nos atinge independente da capacidade financeira, intelectual, independente de qualquer coisa, né? Eu me sinto num momento de grande nivelamento, né? E talvez isso possa me ajudar a olhar melhor para o lado, isso favorece? Olha, Cris, são duas coisas importantes. A gente falava de uma construção, uma representação do que é a vida que estava sendo forjada, né? A partir dessa leitura ultraliberal. E dentro dessa representação da vida, tem uma perspectiva valorativa, de que algumas pessoas, ou de que algumas vidas, valem mais do que as outras, né? Então, nós nos assombramos porque isso está posto no imaginário, de maneira velada. Mas agora, com a disseminação do Covid-19, essa questão foi colocada de maneira explícita e a sociedade tem reagido. Então, nós temos alguns grandes empresários e alguns políticos, inclusive, não é? Dizendo, olha, se perder 5.000, 7.000 vidas, né? O que vai se fazer? Então, essa leitura, quais as vidas que ele está dizendo que pode ser perdidas? Então, nós temos uma leitura subjacente de que algumas vidas podem ser perdidas e outras não. Então, a sociedade agora, na experiência dramática, ela se coloca diante dessa questão e coloca essa ética em pauta. Essa ética que diz que algumas vidas podem ser perdidas e subjacente está querendo dizer nas entrelinhas que outras não, é uma visão inaceitável. Então, é preciso que as pessoas se recoloquem. Por isso que o tema da ética da solidariedade, ele aparece de novo. Porque nós vamos questionando nossos modelos estruturais. Hoje, do ponto de vista, inclusive, da atuação do Estado, nós entendemos melhor do que antes, a importância, por exemplo, de um sistema único de saúde. É preciso ter um sistema de saúde forte.
nós entendemos hoje melhor que o Estado ele precisa atuar, ele precisa coordenar. Essa ideia de que há um livre mercado e esse mercado vai dar conta, não passa de uma grande ilusão, uma grande balela, não é? Então, nós vamos compreendendo que é preciso algumas estruturas fundamentais que dê amparo para as pessoas, e aí sim, no sentido que você colocou, para as pessoas de maneira geral, sem nenhum tipo de classificação, todas as vidas devem ser preservadas. Esse é um grande desafio. É muito interessante, porque você está dizendo, me corrija se eu estiver errada, que esse vírus está colocando em xeque um modelo que vigorou até agora, e que a partir de agora a gente vai ter que repensar, né, do ponto de vista das estruturas. Né? A gente tinha realmente uma corrente afirmando, olha, deixa o mercado cuidar de tudo, né? E não, nós estamos vendo que não é bem assim. Se fosse o mercado cuidando de tudo, onde é que nós estaríamos nesse momento, né? Então, você acha que ele chega em tempo, essa situação caótica chega em tempo de reformular, de nos dar uma nova chance, de construir uma sociedade mais solidária, mais colaborativa e menos individualista? Olha, Cris, eu acho que nesse primeiro momento, o grande desafio é justamente superarmos e salvarmos as vidas, né? Superarmos a crise, o vírus, o mundo está confuso, né? Quais são as estratégias? A gente tem agora o imperativo do isolamento como uma estratégia que não resolve no sentido geral, mas que ameniza, não é? E que é tão necessária. Enquanto isso, no campo da ciência, nós vamos correndo atrás de construir medicamentos, quem sabe, oxalá, daqui a pouco uma vacina. Mas o que eu quero dizer com isso? Nesse momento se coloca a imprescindibilidade de garantir que as pessoas continuem vivas, combater o vírus. Esse é o ponto. Agora, é evidente que esse esforço de cuidado, de defesa para com a vida, ele vai trazer consequências éticas da nossa leitura das relações, né? Quando nós nos deparamos com uma sociedade como essa, uma preocupação que eu tenho tido, né? Tenho escrito, tenho debatido, é com as comunidades mais carentes. Então, como é que fica no momento em que você tem que viver o isolamento, numa realidade onde você não tem moradia, uma moradia com as condições básicas para você ficar lá, algumas realidades onde faltam água, outras realidades onde você não vai trabalhar, então você também não tem salário. Então, esse modelo estruturante da sociedade, ele vai ser colocado em xeque. Porque nós não podemos ficar refém. Hoje é o coronavírus, né? Agora, e diante de uma outra situação, nós temos que enfrentar essa. Professor? Professor Adelino? Temos aqui uma travadinha. Travou a nossa transmissão. Vamos ver se volta, está carregando. Professor, está me ouvindo agora? Oi, deu uma travadinha. Você estava me ouvindo? Não te ouvi. Não. Tá, agora eu estou te ouvindo. Estamos no ar. Está me ouvindo? Professor? Oi, professor. Tá. Vamos tentar levar. De repente vai dar uma travada, a gente vai e volta. Voltamos? Vamos lá. Professor, eu tenho acompanhado atônita uma boa parte dos brasileiros, comportamento dos nossos governantes, né? Especialmente do presidente da República, afrontando de forma assintosa mesmo as determinações, todas as orientações científicas, o próprio ministro da Saúde, que inclusive há quem diga que perderá o cargo para um militar nos próximos dias. Eu queria que você discorresse um pouco sobre essa questão do exemplo que arrasta, porque nós precisamos
às vezes, né, sentir a liderança, por mais que você não concorde, às vezes... Está me ouvindo, professor? Alô? Oi? Professora Adelino, me ouviu? Quem está nos assistindo, está me ouvindo? Me dá um oi aqui. Alguém que está na sala aqui ouvindo a gente. Vocês me ouvem? Professor? Oi, professora. Oi. A imagem... Eu vou reiniciar a conversa, professor. Eu vou reiniciar a conversa, tá bom? Está me ouvindo? Vamos reiniciar? Vamos reiniciar essa conversa? Vamos lá. Professor, eu vou pedir para você entrar novamente. Sai e entra novamente e pede para entrar na sala. Vamos ver se a gente consegue retomar o seu som. Oi, Ana Laura. Oi, pessoal. Obrigada, Tereza. Obrigada. Saia de Sereia, obrigada pela presença aqui na nossa live. Vamos esperar o professor Adelino entrar novamente. Professor, entre, por favor, novamente. Vamos tentar restabelecer essa conversa. Vamos lá? Enquanto o professor volta, o professor está voltando. Vamos lá? Ok. Vamos ver se conseguimos restabelecer a nossa conexão aqui. Saturada essa internet. Muita gente fazendo live. Olá, Cris. Vamos ver. Oi, professor. Está me ouvindo? Oi, Cris. Voltamos. Agora, voltou. Voltou. Está me Tô ouvindo? ouvindo Eu te bem. ouço também. Vamos lá. Eu falava para você sobre o exemplo que vem de cima da nossa... Como é que você avalia os reflexos disso, né, no comportamento da nossa sociedade nesse momento? Ô, Cris. Professor. Oi, vamos sair e entrar de novo? Professor? Eu vou sair e vou entrar novamente. Tá Eu me vou sair. ouvindo? Agora eu comecei a entrar, agora eu vou ouvir. Mas não está sincronizado, professor. Vamos entrar e sair. Eu vou sair também, tá? Ok. Vamos lá. Oi, Ronaldo, vamos lá. Eu vou sair também e vou voltar no ao vivo, tá? Tentar restabelecer a conexão com o professor Adelino. Uma pena esse probleminha técnico que tem acontecido. Oi, Ronaldo. Uma pena que tenha acontecido esse probleminha técnico e não é só comigo. Hoje eu vi a Joyce Pascovitch desesperada também, tentando estabelecer aí Então vamos tentar levar, vamos levar. Vamos levar. O professor está chegando. Professor, voltamos. Oi, Cris, voltamos? Eu estava comentando que até a Joyce Pascovitch, que é uma jornalista renomada e, enfim, tem todos os recursos técnicos, hoje também ela passou pelo mesmo problema. Então, vamos tentar levar, né? Vamos lá, professor. Falando sobre o exemplo do nosso presidente. O reflexo disso nas nossas ações e comportamento da sociedade de uma forma geral. Olha, Cris, é um exemplo que a gente poderia pensar assim, lamentável. Né? Todo momento de crise ao longo da história, nós sempre precisamos de... Já sabíamos das limitações do presidente.
todo mundo sabia, inclusive quem votou nele, etc. Quem imaginou que esse presidente iria enfrentar um momento, talvez, um dos mais delicados dos anos. Se nós pensarmos, tirarmos as situações gerais de guerra, né, guerras, quer dizer, tem mais de 100 anos que a humanidade experienciou uma de epidemia tão grave, né? Então, é um momento que nós precisávamos, mais do que nunca, de uma liderança forte. E na verdade, o que falta ao presidente, a gente não pede nem sabedoria, né? O que falta é o bom senso, de ter uma equipe, aquilo que ele prometeu o tempo inteiro, uma equipe minimamente técnica. E agora, quando o ministro da Saúde ele passa a ter atitudes mais técnicas, o presidente assume uma postura de se contrapor. Quer dizer, é uma situação que nós estamos... o que tem sido dito, Cris, é que nós vivemos 3 grandes crises ao mesmo tempo. A primeira, gravíssima, é a crise sanitária. É preciso proteger a vida dos brasileiros. Mas essa crise sanitária ela é agravada por uma crise política. E essa crise política dentro de um cenário que vem desde 2016 com reformas brutais no campo da economia, no campo da administração pública. E essas reformas, elas agora cobram um preço, né? Nós vivemos um desemprego que não recua, né? Nós vivemos uma situação onde a população brasileira, desde a classe média, do poder de compra, então, o aumento da população brasileira de forma geral. Então, essa crise sanitária, ela nos pega numa situação já de outras 2 grandes crises. E nos falta, nesse momento, uma liderança lúcida, para dizer o mínimo, né? Professor, nós vamos ter que acompanhar os desdobramentos e eu temo que não seja uma coisa muito favorável ao país, pelo andar da carruagem, pelo nível da irresponsabilidade, eu temo pela vida de milhares de pessoas, tememos, né? E o único que nos resta aqui é rezar e ver o que pode acontecer, o bom senso da justiça, o bom senso do parlamento, para poder nos resguardar de maiores problemas. Professor, no último domingo, nós tivemos aqui em Piracicaba uma carreata de um grupo de pequenos, talvez, empresários querendo a reabertura do comércio, querendo o afrouxamento da quarentena. Estamos sob o decreto estadual, que nem compete ao prefeito furar isso ou não, ele vem sendo até questionado. E eu não sei em que medida o senhor tem acompanhado aí as ações da prefeitura na organização em torno do combate ao vírus, enfim. Queria que o senhor fizesse uma análise sobre como o senhor sente a nossa liderança local, os nossos governantes locais, diante dessa situação inusitada da pandemia. Do ponto de vista da saúde, da organização. Eu acompanhei a carreata, né, que aconteceu aqui em Piracicaba, em vários lugares, né? O que nos deixa razoavelmente otimista é que é um grupo muito pequeno. É um grupo cada vez menor que não consegue entender a objetividade da situação que nós vivemos, né? É uma incompreensão que é inexplicável, né? Porque há uma frase na tradição do pensamento filosófico que contra fatos não há argumento. Então, não é uma questão de partidarizar. Nós temos a vantagem nesse momento de ter as informações que chegam da Europa. Então, nós temos um tempo para nos precaver e não deixar acontecer aqui o que aconteceu em tantos países com muito mais estrutura do que o nosso. Então, nos assusta, né, essa caravana quase que macabra, né, no sentido... Eu sou professor de teologia e as leituras teológicas elas são inevitáveis, né, esse culto à morte, etc. Agora, nós esperávamos, numa avaliação mais política,
que Piracicaba tivesse uma condição de se antever, de se antecipar à crise, mesmo porque o prefeito Barjas Negre foi ministro da Saúde, quer dizer, nós teríamos aí uma liderança num campo estratégico, né? O prefeito com a expertise que traz, né? Mas o que nos assusta é que algumas medidas foram sendo tomadas de forma muito tardia. Eu acompanhei muito a reticência do poder público, por exemplo, de fechar as escolas, né? E depois que fechou as escolas, obrigando os professores a ficarem lá dentro. Nesse momento das carreatas, hoje, me parece, não é, que muitas lojas que não têm nenhum vínculo com atividades fundamentais foram abrindo, né, descumprindo o decreto. Isso é um problema muito sério. É um problema, inclusive, de autoridade, né, do poder público. Mas isso é fruto dessa comunicação atravessada, principalmente. Porque o governo do Estado tem assumido lentes nesse sentido. Agora, é preciso que o poder público se pronuncie. É preciso que o prefeito diga abertamente, a gente viu ontem, inclusive no site dele, né, alguém fez uma pergunta e comunicar de maneira clara, né, dizendo que Piracicaba tem que viver o isolamento social, que não é hora de reabrir comércio. Aliás, de maneira contraditória, porque nós estamos exatamente nos dias de que a contaminação pode explodir. Segurar agora é fundamental. O senhor acha que então falta ao prefeito ser mais objetivo, mais claro e mais contundente no alerta e ser mais óbvio, dizer, olha, tem que ficar em casa, ponto final. Porque assim, professor, eu vi academia de ginástica anunciando que vai voltar a funcionar, afrontando um decreto estadual. Eu nem sei como é que funciona a fiscalização disso. Eu serei a primeira a denunciar, e quero saber quem é que fiscaliza. Eu não sei quem é que fiscaliza. Gostaria de saber quem são os fiscalizadores. A quem devemos denunciar, a quem devemos acionar para que se faça a fiscalização, porque isso é de uma irresponsabilidade absurda, isso é afrontar a lei. E justamente vem do presidente da República, né? Ele, com seus atos, ele mostra que a lei pode ser afrontada, né? Como se ele fosse, né, acima uma figura acima da lei. Cris, tem uma coisa aqui que a gente volta, o nosso debate tem um conteúdo ético, né? E essa questão primeiro, a vida humana é o bem mais precioso. Nós somos herdeiros de uma tradição religiosa que nos ensina em todas as religiões, todas as matrizes religiosas, coloca a vida como um bem sagrado. Então, esse é um ponto fundamental. Não existe economia se não existir vida. Aliás, a economia deve estar a serviço da vida da se organize melhor, para que a vida seja mais abundante. Essa é a questão da economia. Então, esse é um ponto. Agora, essa questão da irresponsabilidade, o mais grave, por exemplo, uma academia, né, é que o risco não está ali só para aqueles que frequentam a academia. A sociedade inteira é colocada em risco. Um decreto como esse. E é um decreto... Oi, Cris. Oi, estou aqui. Tá cortando, professor. Eu estou aqui formulando uma pergunta que eu quero te fazer. Está me ouvindo? Opa! Você me ouve? Quem está na sala está me ouvindo, né? Eu imagino que está me ouvindo, mas não está ouvindo o professor, é isso? Vamos sentar mais. Professor? 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 Vamos lá? Eu vou tirar, você volta aqui, tá bom? Junei, um beijo para você. Um beijo, vamos lá. Professor, eu não vou desligar, eu vou só tirar.
A gente está tendo um problema técnico, aliás, eu e todo mundo que resolveu fazer live na internet, né, uns dias para cá, estamos tentando levar para vocês. Estou aqui com o professor Adelino, debatendo solidariedade social nesse momento de pandemia. Professor, me ouve agora? Está me ouvindo? Sem som. Perfeitamente. Oi. Fala um pouquinho. Estou ouvindo, fala um pouquinho. estou ouvindo. Tá ouvindo, tá. Professor, eu vou te fazer uma pergunta. Oi. Tá cortando? Corta? Não, tá ótimo. Tá. Eu queria te perguntar o seguinte: como o poder público, de que forma o poder público, na sua visão, poderia estimular ou ajudar a organizar a sociedade numa ampla mobilização solidária? Nós teremos grandes problemas que vão chegar, né, para as pessoas que não vão ter, já estão sem renda, problemas que atingem ambulantes, que atingem autônomos, que atingem artistas, né? De que forma você acha que o poder público poderia encabeçar ou ajudar ou dar sustentação para a sociedade civil se mobilizar em prol de quem precisa? Será que ele conseguiu entender a minha pergunta? Conseguiu ouvir tudo? Ouviu, professor? Nós vamos ter que fazer live, professor, acho que às 5 da manhã. Eu vou fazer, vamos fazer mais uma tentativa. Eu vou sair e vou entrar ao vivo novamente. As pessoas que estão na sala comigo, por favor, voltem comigo. Está com delay de uns 8 segundos, também falou. Eu ouvi tudo. Ouviu? Vamos lá. Agora estou te ouvindo. Vamos lá. A rede regada. Eu ouvi. Ô, Cris, deixa eu falar uma coisa. O Kiros é fundamentalmente pelo poder local. Não, professor, tá cortando. Ai, que pena. Eu vou ter que mudar os horários dessas lives, eu tenho essa impressão. Eu vou sair, a gente entra para uma última tentativa, tá bom? Então, quem está com a gente na sala, eu vou sair do ao vivo e vou entrar em seguida.